Porque amamos Michel Foucault. Pela sua careca? Também, mas não só. E se você está achando que esse vídeo aqui é mais um vídeo para farmar views em cima da polêmica com o João Carvalho, quero dizer para você que você está absolutamente certo. Muito bem. Porque amamos Michel Foucault, um vídeo resposta a João Carvalho. Nesse vídeo, pessoal, eu quero apresentar contrapontos àquele, àquele corte do João Carvalho, em que ele fala algumas abobrinhas sobre o Foucault. É, inclusive alguns ataques pessoais muito fortes, relacionados até a casos de pedofilia, que, segundo ele, são documentados. O único problema é que esses documentos não existem. Então, esses documentos só existem na cabeça do João Carvalho. Inclusive, é curioso porque, ao falar sobre esse caso da pedofilia, ele chega até a mencionar que tem fotos do Foucault com crianças em Belém do Pará, e eu fui pesquisar as fotos do Foucault em Belém do Pará e encontrei uma série de fotos do Foucault em Belém do Pará. Essa daqui é a principal, talvez a mais famosa. Vou até deixar minha cabeça aqui pequenininha para vocês verem. Aqui, ó, Foucault em Belém do Pará. Olha, o Foucault tá muito ousado nessa foto aí de sunguinha de tigre, né? Mas ele não tá ao lado de nenhuma criança. E as demais fotos que tem dele em Belém do Pará, ele não está ao lado de nenhuma criança, gente. Então, assim, são acusações completamente infundadas. A respeito desse caso, especificamente da acusação de pedofilia, eu recomendo que vocês vejam o canal do Daniel Cidade, o canal que se chama Iluminismo Pós-Moderno, pois ele fez um vídeo muito bem feito, para falar desse caso, se exprimiu ali de uma forma que talvez eu não consiga, né, com uma eloquência que lhe é característica. Acompanhe o canal do Daniel Cidade, também é um canal bem legal, se é que vocês já não conhecem, né? Bom, o que eu pretendo falar aqui não é nem tanto acerca dessas acusações infundadas de pedofilia. Como eu disse, a isso recorram ao vídeo do Daniel Cidade. Mas são as demais acusações, porque o João Carvalho, ele disse também que o Foucault seria uma espécie de reacionário, né? Que em maio de 68, por exemplo, ele não fez nada para ajudar aquele movimento francês, enfim, cujas lideranças eram, sobretudo, lideranças de esquerda, e que a sua obra serviria ao status quo, certo? Nesse vídeo aqui, eu quero demonstrar justamente o contrário. E aqui eu quero demonstrar, sim, com fatos, com documentos, com artigos, que Foucault, ele não era um reacionário. Em vários aspectos, o Foucault não era um reacionário. Em vários aspectos, inclusive, o Michel Foucault ele era um intelectual orgânico, participativo nas lutas sociais, certo? Então, nesse vídeo, eu quero mostrar isso para vocês. Uma trajetória biográfica de militância do Foucault, fazendo um contraponto, portanto, a essa visão do Foucault como alguém mesquinho, um teórico acadêmico de gabinete, enquanto, sei lá, outros teóricos, como, sei lá, o Sartre, por exemplo, seria alguém da militância, da atuação política. Vou mostrar aqui elementos que colocam em xeque esse tipo de visão, tá, gente? Nada contra também quem seja um intelectual de gabinete ou coisa que o valha, mas o fato é que o Foucault não era. O Foucault não era, tá? E eu quero, sobretudo, começar esse vídeo, então, falando para vocês de uma coisinha chamada GIP. GIP, Grupo de Informações sobre as Prisões. Isso foi um movimento criado ali na década de 70 para que se
houvesse uma vigilância e um protesto sobre em relação ao sistema carcerário francês ali no início da década de 70 mesmo. Por quê? Porque vejam, maio de 68 não acabou necessariamente em maio de 68. Aquele movimento de estudantes, enfim, com a participação de operários, de trabalhadores na França, aquele movimento que fez a luta anticolonial ficar muito patente também ali na França, ele não acabou ali. Em que sentido ele não acabou ali? A perseguição a quem participou, sobretudo as lideranças do movimento de maio de 68 na França, continuaram ao curso da década de 70. Uma perseguição que terminava, inclusive, por encarcerar lideranças desse movimento. Lideranças desse movimento, certo? Então, em 1970 é fundado esse grupo, Grupo de Informações sobre as Prisões, cujo objetivo era justamente protestar e se manter, se quisermos usar uma palavra Foucaultiana aqui, vigilante sobre a repressão que o Estado francês vinha empregando contra lideranças de maio de 68, sobretudo aquelas lideranças que encabeçavam as lutas anticoloniais, certo? Com prisões arbitrárias, com julgamentos sem o devido processo legal, enfim, uma coisa que pouca gente sabe, mas ocorreu na França. Aliás, gente, a gente tem que parar de pensar que a França é as mil maravilhas, pelo amor de Deus, né? Às vezes a gente olha para os Estados Unidos e fala, nossa, Estados Unidos, guerra do Vietnã, coisa horrível. A França levou uma guerra contra o Vietnã, na época em que ainda era chamado de Indochina, ali, uma colônia francesa, tão ou mais cruel quanto aquela perpetrada pelos estadunidenses ali, certo? Então, a polícia francesa, na verdade, essa polícia que vigia as cidades, coisa e tal, é uma invenção francesa. É uma invenção francesa que, inclusive, repercutiu aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a Polícia Militar Brasileira, em seus eventos de gala, de formação de soldados, eles cantam a Marselhesa, gente. Até hoje eles cantam a Marselhesa. Vocês sabiam disso? Quem me disse isso foi um colega meu, ex-policial militar, que eles cantam a Marselhesa. Por quê? Porque houve uma missão francesa de trazer policiais, né, da gendarmerie francesa aqui para o Brasil para formar a polícia aqui no Brasil, né? Sobretudo aqui em São Paulo. Então vejam que a França não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. E por que eu estou falando então desse grupo de informações sobre as prisões, que tinha essa tarefa militante efetivamente, inclusive eles tinham um periódico chamado J'accuse, eu acuso, né, em que eles acusavam frequentemente as arbitrariedades do Estado francês, sobretudo no que se refere ao sistema judicial prisional. Acontece que esse grupo, gente, vejam que um membro fundador dele foi o Michel Foucault, na década de 70, né? Eu trouxe aqui, para vocês verem, uma espécie de manifesto desse grupo, que é facilmente encontrado na internet, os arquivos desse grupo, né? E eu vou ler aqui para vocês o que eles dizem, como esse grupo de informações sobre as prisões se apresentava à época. Desde maio de 68, e aqui eu acho interessante porque o João Carvalho ele fala que o Foucault não fez nada em relação a maio de 68. A gente vai ver que não é bem assim, né? Então, desde maio de 68, o aparelho judiciário, instrumento relativamente silencioso e dócil até este momento, foi sobreutilizado para reprimir os trabalhadores franceses
e imigrados, para reprimir os estudantes, para reprimir os comerciantes e camponeses. Caminhões da CRS, Companhia Republicana de Segurança, incursões na rua, cacetetes e lacrimogênios, vigias, abusos policiais, flagrantes delitos, detenções preventivas, julgamentos pela aparência, jugement à la tête, né, julgamentos pela aparência, isto é, pela classe, pela opinião política e pela cor da pele dos clientes. Que esse manifesto coloca, eu estou tomando aqui esse texto como uma espécie de manifesto desse grupo, que tem como membro fundador o Foucault, é que, vejam só, essa luta anticarcerária, por assim dizer, antissistema prisional, ela não é uma luta fechada sobre si mesma, como muitas vezes alguns detratores do Foucault querem fazer crer. Como assim fechada sobre si mesmo? Ora, o Foucault aquele carequinha lá do micropoder. Então ele vai analisar o quê? A cadeia ali, a cadeia como um microcosmo de poder que não estaria relacionada a outros elementos de dominação, de exploração da sociedade. Ele vai analisar efetivamente só a cadeia. O que a gente está vendo aqui, nesse manifesto do Grupo de Informação sobre as Prisões, é que a questão anticarcerária dialogava com uma questão maior na França, que era uma questão, inclusive, de presos políticos. E como vocês podem ver nesse primeiro semanário do Grupo de Informações sobre as Prisões, eles, por exemplo, falam que na França, nessa época, né, ali no início da década de 70, havia um grande número de suicídios na prisão, e eles queriam investigar esses suicídios porque eles viam que não eram exatamente suicídios, né, a exemplo do que ocorreu aqui no Brasil com o Herzog, né? O que se tinha ali patente é que se tratavam efetivamente de presos políticos. E presos políticos, por quê? Porque sobre eles pesava um julgamento que não era um julgamento somente pelas suas ações delituosas. Na verdade, era isso que eu deixei aqui em negrito, um julgamento pelas aparências, pela classe, pela opinião política e pela cor da pele. Estamos a falar, sobretudo, das pessoas que lutavam contra o regime colonial francês em África. Pessoas que estavam sendo presas de forma arbitrária, em que, portanto, se fez necessário esse movimento anticarcerário, por assim dizer, que tinha, evidentemente, um objetivo de questionar, sim, o sistema carcerário francês, de questionar, sim, o sistema de justiça francês, questionar, sim, os métodos punitivos e disciplinares da sociedade, mas não só. Questionava também a forma como os criminosos são escolhidos e quais criminosos são escolhidos numa sociedade e como os criminosos são escolhidos em função de sua classe, de sua opinião política e da cor da sua pele. Portanto, vejam que não é algo microfísico, é uma luta que estava em diálogo direto com outras questões sociais muito fortes, tanto na França quanto no resto do mundo, certo? Aqui no Brasil vivíamos uma ditadura militar, uma ditadura civil, militar, comercial, militar, empresarial, militar, como se fala hoje, nos Estados Unidos, plena guerra do Vietnã, certo? Na França, essa repressão contra as pessoas que atuaram em maio de 68. Então, portanto, vejam que essa atuação do Michel Foucault, nesse grupo de informação sobre as prisões, o GIP, fez com que ele coletasse material empírico suficiente, posto que era um grupo militante que visitava as prisões, que fazia essa espécie de auditoria a esse sistema prisional francês,
fez com que o Foucault elaborasse um livro, e que não é senão outro livro, acho que eu estou formulando errado essa frase, mas é o Vigiar e Punir. É o Vigiar e Punir, simplesmente é o livro mais célebre do Foucault, né? E é muito curioso, porque já nessa época, na década de 70, vejam que o que o João Carvalho fala não é nada novo. Já nessa época, questionavam o Foucault por ele ser uma espécie de intelectual de gabinete, certo? Já nessa época questionavam o Foucault. Poxa, Foucault, olha o Sartre aí indo para a rua, que você está fazendo? Enfim, já nessa época havia esse tipo de questionamento em relação a Foucault. Que lembrando, ele militou efetivamente no Partido Comunista, né? Ele saiu do Partido Comunista, segundo o Althusser, porque eles lá dentro, depois de ele nunca deixou de ser um militante de esquerda, ele só se saiu do Partido Comunista porque o ambiente ali era homofóbico. Eu imagino que devesse ser mesmo, gente, infelizmente, ali na década de 50, 60. Pois bem, mas vejam que o Foucault, num texto que se chama Sempre as Prisões, né, ou Ainda as Prisões, algo assim, que está no Ditos e Escritos, ele é questionado sobre isso, sobre ele ser um intelectual de gabinete, né? E vejam vocês o que ele responde a esse respeito. Vejam o que ele responde a esse respeito. Eu sou um desses intelectuais teóricos que fascinam erroneamente os militantes dóceis demais e os trabalhadores sociais muito ingênuos. E que as revistas de fim de semana, nesses dias, tanto denunciam? Ele está se questionando aqui. Eu sou esse intelectual que fascina os militantes dóceis, ou seja, aqueles militantes que não são radicais revolucionários. Eu sou um intelectual, digamos, docilizado. Foucault se questiona. E aí, ironicamente, ele diz: talvez, mas veja você, eu empreendi e concluí, depois da experiência do GIP, esse grupo ao qual acabei de me referir, Grupo de Informações sobre as Prisões, meu livro sobre as prisões, qual seja Vigiar e Punir. E o que me entristece não é que você, a pessoa que estava o acusando, né, disso, e o que me entristece não é que você tenha a estranha ideia de deduzir de meu livro, que receio que você tenha compreendido mal, minha venenosa influência sobre o GIP. É que você não tenha tido a simples ideia de que esse livro deve muito ao GIP, e que se o livro continha 2 ou 3 ideias justas, é de lá que ele as teria tomado. Ou seja, o que o Foucault está dizendo aqui é que esse livro, O Vigiar e Punir, e que muita gente sabe que esse livro é também ele um grande manifesto contra o disciplinamento, contra os sistemas prisionais contemporâneos, ele foi um livro construído em cima de uma militância. Ele foi um livro que não foi um livro de gabinete, não foi um livro de escrivaninha do Foucault sentado na máquina de escrever. Até porque há muita pesquisa de campo, como fica evidente nesse livro. Para quem já leu Michel Foucault sabe que ele fazia muita pesquisa empírica, né? Então, essa ideia de que a obra do Foucault estaria apartada, portanto, de uma militância, ela é completamente falsa, porque foi justamente a sua atuação como militante no GIP, certo? Esse questionamento acerca do sistema carcerário que fez com que ele desenvolvesse as ideias que estão ali por trás do Vigiar e Punir, segundo ele próprio nos relata, certo? Aí tem mais uma coisa, né? Aí tem mais uma coisa. Aí tem mais uma coisa. Que coisa? A obra do Foucault, ok, tudo bem. Foucault não é um reacionário, né? Ele tinha uma luta ali, uma luta anticarcerária. Ele fundou um grupo de militância dessa luta. O GIP não era um grupo acadêmico, tá? Era um grupo atuante, no sentido prático do termo, pragmático, né?
Mas, enfim, a obra do Foucault ela ainda serve de alguma forma ao status quo. Bom, gente, eu acho isso falso. Eu até respeito quem tem essa opinião, porque talvez o Foucault não tenha tratado tanto aquelas questões estruturais da reprodução do capital, mas é o que eu sempre falo. As questões de superestrutura, elas não estão contra, elas não são. Ao se abordar questões da superestrutura das sociedades capitalistas, você não está necessariamente negando a abordagem da estrutura, né? E eu acho que em nenhum momento o Foucault ele deixa de ter os pés também fincados na realidade quando ele fala de diversas questões, tanto da questão prisional, como eu acabei de dizer, e também quero ressaltar aqui a importância de Foucault na luta antimanicomial. E aqui eu quero falar sobretudo da importância, agora não tanto da biografia do Foucault, né, mas a importância da obra do Foucault, dizendo que a obra do Foucault ela não serve ao status quo e a questão o que está por trás da luta antimanicomial é uma questão importante, relevante a ser dita sobre isso. Porque vejam, o, a, aquele movimento que se fez ali na década de 60 e 70, da chamada reforma psiquiátrica, cujo expoente era um psiquiatra italiano, cujo nome me fugiu completamente agora, mas paralelamente, o Foucault exercia uma grande influência nessa luta e nesse tipo de reforma. Por quê? Por conta do livro que ele escreveu, publicou na década de 60, não só esse livro, ele publicou outros livros ao curso da sua carreira intelectual, mas, sobretudo, o livro História da Loucura, né? Foi um livro que foi muito impactante, que serviu de base para os movimentos a favor de uma reforma psiquiátrica e para as lutas antimanicomiais fossem, enfim, embasadas também teoricamente. Porque vejam, novamente, a gente parece que está falando de uma questão aqui é uma superestrutura, é uma microfísica. São as pessoas com doenças mentais, ok, tudo bem, isso é um problema aí que de fato tem que ser resolvido, não ignoremos esse problema, mas no fim das contas, isso é um microcosmo, isso não está relacionado com talvez outros problemas sociais, apenas o tangencia. Mas não, gente, infelizmente as coisas não funcionam dessa forma, né? Tanto assim que, para quem já leu, por exemplo, o livro Holocausto Brasileiro, daquele basicamente massacre que ocorreu em Barbacena, né? Lamentável, assim. E para quem já leu um livro, por exemplo, chamado Diário do Hospício, do Lima Barreto, vê que a situação, na verdade, das pessoas que eram enquadradas como doentes mentais, elas eram muito, mas muito, muito piores quando você, nesta posição, também era negro e também era pobre, certo? Você era tratado ali, como a história de Barbacena, do Holocausto Brasileiro, você era tratado basicamente como um descarte social, certo? E, portanto, a luta antimanicomial no Brasil, ela é, sobretudo, uma luta pela proteção das pessoas, sim, mais pobres, as pessoas das classes mais baixas. Por quê? Porque eram essas pessoas que sofriam nos manicômios. Eram essas pessoas que tinham não só a privação de liberdade, como a privação de toda a dignidade nesses espaços, certo? Então, eu achei um artigo bem interessante da professora Ana Marta Loboski, que eu vou deixar aqui na descrição, que se chama Foucault e a luta antimanicomial brasileira.
uma intensa presença. A professora Ana Marta, ela não só é uma intelectual, mas ela também é militante do movimento antimanicomial, tá? E o que que ela diz que se aprendeu com Foucault? E qual a importância da obra, não tanto da militância, da biografia do Foucault, mas da obra do Foucault para se travar essa luta? Ela diz o seguinte: eis o que aprendemos com Foucault. Esse exímio jogador dos jogos de produção de verdade que quebra a banca e vira a partida. A não negar o que vimos em Barbacena, do Holocausto Brasileiro, pesquisem por essa história terrível, e em todos os hospícios, quer se chamem asilos, hospitais psiquiátricos ou comunidades terapêuticas. O que vemos nas favelas, nos guetos, nas guerras. O que vemos de grotesco e intolerável, a miséria, a covardia, a brutalidade. No nosso caso, nós da luta antimanicomial, pudemos compreender que a violência de uma Barbacena na década de 1970 não é um desvirtuamento do saber psiquiátrico, não é um desvio de rota no seu caminho justo rumo ao verdadeiro. É esse saber mesmo levado às suas últimas consequências. É a prova do inexorável autoritarismo de que se investiu a psiquiatria a partir dessa origem moral que ela nega, mas autoriza a aprender e a calar, a determinar o que foi, o que é e o que deve ser. O que a Ana está falando aqui, e que o Foucault já apontava com muita clareza em livros como História da Loucura ou sobre o poder psiquiátrico, era que a psiquiatria, ela se revestiu numa casca de um saber, mas o que estava por trás dela ali era efetivamente também, né, também o exercício de um poder, inclusive de um poder de classe, de um poder senhorial, de um poder de quem tinha verdade para dizer quem era são, quem era doente, quem era natural e quem era degenerado, né? Então, essa crítica a esse poder psiquiátrico é uma crítica também a um sistema de poder, é uma crítica também a uma classe dominante. Isso fica muito claro se vocês lerem o Diário do Hospício, do Lima Barreto, porque vocês vão ver que o Lima Barreto ele foi parar naquele hospício, que era o Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, atualmente é onde fica o prédio da UERJ, a Universidade Estadual, ou da UFRJ, se não me falha a memória. Mas o Lima Barreto, ele lá foi parar pelas mãos da polícia, pelas mãos do Estado, da polícia, e ele lá foi parar porque ele, em tese, bebia muito, só que a gente sabe que, na verdade, ele lá foi parar porque o Lima Barreto era preto e pobre. E aí pouco importa se ele era um escritor, se ele era um intelectual de relevo, né? E o que ele conta ali é uma história de segregação também de raça e de classe perpetrada pelo Estado brasileiro, tá? Então, de modo que essas duas lutas, tanto a luta antimanicomial quanto essa luta anticarcerária, elas são lutas que dialogam com movimentos maiores da sociedade e que o Foucault, sobretudo na questão carcerária, aqui na luta antimanicomial estou falando sobretudo muito mais do ponto de vista de como a obra do Foucault serviu a esta luta, né? Mas no caso da questão carcerária, não só a obra, mas como a atuação militante do Foucault serviu a essa luta. E eu quero dizer que o Foucault era muito engajado com tudo que o cercava, tá, gente? Tudo que cercava. Ele não era um intelectual de gabinete. Vejam que em uma das suas passagens aqui no Brasil, aqui já para encerrar, só para colocar uma pá de cal mesmo nessa historinha de que o Foucault seria um intelectual de gabinete, reaça, que sua obra serve ao status quo, em 1975 Foucault veio ao Brasil e ele iria proferir uma palestra na Universidade de São Paulo. Ocorre que, enquanto Foucault estava aqui no Brasil, ele ocorreu no mesmo período a morte do jornalista Vladimir Herzog, tá? E foi curioso, porque o Foucault, ele cancelou, então, a sua palestra que ele faria na Universidade de São Paulo,
E, diante de uma assembleia de alunos que votaram greve, ele se pronunciou. Ele foi àquela assembleia e se pronunciou, né. Esse pronunciamento, eu trouxe aqui para vocês, né. Vocês conseguem achar facilmente na internet o pronunciamento do Foucault nessa assembleia da USP de 1975, tá. Eu trouxe aqui até uma cópia facsimilada, que tá contida, se eu não me engano, num livro de memórias do próprio, sobre o Vladimir Herzog. Ele diz: muitas dezenas de estudantes e professores da USP foram recentemente presos. Talvez sejam torturados, se é que já não o estão sendo neste momento. Esse é o discurso do Foucault para a Assembleia de Estudantes. Vocês lembram quantos professores da faculdade costumam participar de Assembleia de Estudante, né? Foucault participou, né, em protesto à morte do Herzog, né? Enfim, acho razoável. Suas vidas estão ameaçadas. Uma universidade que não é plenamente livre não passa de uma empresa de servilidade. Não dá para lecionar sob o tacão das botas, não dá para falar diante dos muros de prisões, não dá para estudar quando as armas ameaçam. A liberdade de expressão e de pesquisa são sinais de garantia da liberdade dos povos. Na defesa dos direitos, na luta contra as torturas e a infâmia da polícia. Lutas dos trabalhadores intelectuais se unem à dos trabalhadores manuais. A Universidade de São Paulo, saiba que essa luta de hoje relaciona-se à luta pela liberdade em todos os países do mundo. Presto minha homenagem à sua coragem e me associo de bom grado às decisões que vocês possam tomar para conseguir que a justiça aqui não seja uma palavra ultrajada. Pois bem, esse é o breve discurso do Foucault em 1975, numa assembleia de estudantes da USP que votaram greve naquela ocasião, em função da morte do Vladimir Herzog. Isso mostra que, evidentemente, havia um posicionamento muito firme do Foucault ali em relação a um problema social, né? Ele não tapava os olhos ao problema social, né? Ele foi, digamos, mais do que solidário, ele foi também um eco da voz dos estudantes, dos manifestantes contra a ditadura do Brasil, não só por essa ocasião, mas porque ele também, a partir desse momento, ele passou a levar essa mensagem, né? Foucault denunciou a ditadura militar do Brasil em mais de um momento, inclusive lá fora. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Para quem ainda acha que a obra do Foucault talvez sirva ao status quo, ou que o Foucault é um reacinha, ou que o Foucault tirava fotos com crianças em Belém do Pará, o que definitivamente não é verdade. Para quem ainda acha tudo isso, o campo dos comentários está aqui, livre e aberto para debater sobre o que eu coloquei aqui e sobre o que vocês pensam sobre essa polêmica toda em torno do Foucault. E o joinha também está livre para todo mundo dar joinha, se puder, né? Ajuda aqui, se quiser também, né? Compartilhar o vídeo, se quiser virar membro do canal, ajuda mais ainda. Então, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Delongas. Valeu, pessoal. Até!